mais alto. Vamos lá. Graça e paz, Rede de Mulheres. Amém. Vocês estão felizes de estar aqui essa noite? Diz sim, faça assim. Dê um sorriso para a irmã que está do seu lado, dê um tchauzinho. Não preocupa não que os seus olhos falam a verdade se você está sorrindo. Né? Quando a gente sorri, o olho normalmente fica um pouco menor. Então, é complicado falar sobre egoísmo, né? A profundidade da palavra, da revelação, do que o Senhor quer nos direcionar, do que o Senhor quer nos instruir. E essa noite, como a Patrícia já começou falando, o contraposto de egoísmo é a generosidade. Diga para a sua irmã, fala, você precisa ser generosa. E aí eu vou ler com você só ouve no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35 diz assim, Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordá-los da palavra do Senhor, no qual Jesus disse, mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Repita assim comigo, mas bem-aventurado é, mais forte, mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Por que justamente essa palavra? Porque o oposto do egoísmo, e como a Patrícia falou aqui, né, das reações, daquilo, o mal que ele te faz, e né, trazendo o exemplo dela próprio, nós temos então a generosidade. E quando nós olhamos essa palavra, Jesus contraria todo o ensinamento do mundo, não só do mundo, de dentro de casa, da família, da nossa cultura. Por quê? Nós temos uma cultura que desde pequenininho nós somos incentivados e motivados de uma maneira silenciosa a sermos egoístas. Sabe, então, quando Jesus fala sobre é melhor dar do que receber, isso é difícil para nós entendermos, já que nós estamos numa cultura onde que nunca foi melhor dar. Pelo contrário, é melhor receber. Nós somos um país, infelizmente, muito assistencialista. É um país que ama benefícios e benefícios e benefícios e benefícios sem trabalho. É tanto que é bolsa disso, é bolsa daquilo, é direito disso, é direito daquilo. E realmente, será que tudo que está colocado ali como direito é realmente direito? Sabe quantas pessoas que às vezes deixam de ir procurar um novo emprego porque tem o seguro-desemprego? Sabe quantas pessoas deixam de assinar carteira na profissão mesmo que você exerce, porque se você assinar, você vai deixar de receber algum benefício. Que seja uma cesta básica, que seja qualquer coisa. Sabe, do nível mais baixo de recursos, às vezes a gente se submete, por quê? Porque a gente não tem essa visão do trabalho, que o trabalho realmente dignifica, que o trabalho, um país que trabalha, enriquece, que a riqueza do Brasil está na nossa força de trabalhar, e não em querer bolsa e recursos e benefícios, e vale isso, vale aquilo. Então, desde pequeno, não é só agora, quando nós somos adultos e estamos buscando esse tipo de benefício. Gente, não estou falando que é errado, sabe? Que você não pode, mas a gente precisa mudar a nossa maneira de ver. Às vezes a gente faz uma cesta básica, às vezes a pessoa nem precisa. Mas é porque ela se sente tão bem em receber, que ela acha que sempre precisa. E quando nós olhamos para a palavra, quando olhamos para Jesus, Ele mesmo diz, bem-aventurado é, muito mais do que dar, do que receber, é dar. Sabe? E às vezes a gente não acredita nisso, a gente sempre fica satisfeito e feliz porque a gente recebeu alguma coisa. E às vezes a gente poderia ser mais feliz quando nós damos alguma coisa. A gente poderia celebrar mais quando fala, ai, que bênção, eu consegui fazer tal coisa, eu consegui entregar. Mas não, a gente fica feliz. Por quê? Porque eu consegui um auxílio emergencial de um valor mais alto e não do valor mínimo. Sendo que a gente tinha que ter ficado, falei, gente, eu estou muito feliz, que alegria. Por quê? Porque eu pude doar, eu pude dar. Então nós temos uma cultura que ela gosta de receber. Desde pequenininho, quando nós somos criança, né? É engraçado os bebês, porque a gente fica ali, mamãe, papai, né? Para eles falar, vovó, titia, e eles mal aprendem a falar. Uma criança de 1 ano, meio, 2 anos, vocês sabem disso. Eles aprendem um negócio horroroso.
é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Ninguém está perguntando isso, é meu. E o pior de tudo é quando eles pegam coisa de outra pessoa e ficam assim, é meu, é meu, é meu, é meu. Naturalmente, natural, aquela, como fala, natureza, né? A natureza egoísta, ela começa então a se aflorar. E quando nós vamos vendo todos os danos do egoísmo, você pode perceber que o egoísmo, ele é uma porta. Ele é uma porta para a destruição. Ele é uma porta para a perda. Ele é uma porta para a falência. Um casamento onde o egoísmo reina, ele está afadado, ele está rumo ao divórcio. Não há possibilidade de viver num casamento bom, feliz, se há egoísmo reinando. Se tem egoísmo no casamento, ele já está direcionado ao divórcio. Se na família ali, os filhos, a esposa não entende a importância da doação ali dentro do lar, da cooperação, da entrega dentro do lar, aquela família está fadada a perecer. Se dentro do seu discipulado você não entende que você não pode ser egoísta, que você precisa dar, esse discipulado está fadado a perecer. Se um governo não entende, ou se um governo ele age de maneira egoísta, o povo está direcionado, fadado a perecer, a falecer. Há 1 ano e tanto, quase 2 anos, nós estamos vivendo a crise da pandemia. E nós temos visto que o quanto isso tem nos feito mal. O Covid? Sim. Mas não tanto o egoísmo de quem nos governa. Sabe? Não tanto quanto o egoísmo de quem é os nossos prefeitos e os nossos governadores. De quem estão acima de nós. Sabe? Antes mesmo que o Covid, já falei isso várias vezes, antes mesmo que o Covid chegasse aqui como um vírus e tivesse um contaminado em Goiânia ou em Goiás, nós já estávamos todo mundo trancafiados em lockdown e o medo já tinha assolado, já tinha dominado as igrejas todas de porta fechada. Não tinha caso. E nós já estávamos fechados, todo mundo apavorado, com medo na casa, por conta do Covid, que o Covid mata, é aquele terror. Aí você me pergunta, quem fez esse terror todo? Quem colocou tanto medo na população? Uma mídia egoísta. O medo sempre foi uma estratégia de venda. Sempre. Quer vender mais cerca elétrica? Quer vender mais muros e portões? Fala da segurança, da criminalidade. Simples. Então o medo, ele é uma estratégia de venda, o medo é uma estratégia de marketing, ele é uma estratégia para ganhar o povo. E aí você me fala, eles não pensaram que nesse período, quanto suicídio teve? Ninguém fala disso. Quantas pessoas desencadearam problemas de ansiedade, depressão nesse período, e ninguém fala disso. Ninguém toca nesse assunto. E você me pergunta, que maldade? É uma maldade, é uma mídia egoísta. Tiveram aquela história dos prefeitos e governadores recebendo verbas para hospitais de campanha. Aí fizeram aquela estrutura toda. Quando foi a hora que o vírus realmente chegou e que a gente precisava, cadê os hospitais de campanha? Sabe? Porque é um povo que nos governa, que está acima de nós, que na verdade não está preocupado com o povo. Não estão. Nós tivemos um abuso do prefeito, um abuso. Sabe quando ele declara que todo mundo tinha que ficar em casa e faz um churrascão com o povo. E aí um funcionário, um servidor, alguém estava prestando serviço, tira uma foto e revela tudo. Isso é um absurdo. Enquanto tinha pessoas que precisavam de trabalhar para comer, no final do dia, o prefeito dá um tipo de decreto desse e vai. E se você vê a maneira tão snob de vídeos de carne de primeira, carnes que talvez a gente programa para comer, carnes que talvez você fala assim, eu vou comer tal dia. Não, era desse jeito. Sabe? Então a gente vê que o quê? Que o egoísmo destrói. O egoísmo, sabe, leva à destruição. No livro de Ezequiel
Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 49, diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Iniquidade, um pecado instalado, algo que contraria a Deus, algo que era constante. Então ele diz assim, Ezequiel 16, 49: eis que esta foi a sua iniquidade de Sodoma, tua irmã. Então ele está falando, esse foi o pecado de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então qual era o pecado de Sodoma? Esse foi o pecado de Sodoma, soberba, fartura de pão e abundância, sabe de quê? De ociosidade, falta de ação. Teve elas e seus filhos, sua geração, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Porque a gente conhece Sodoma e Gomorra, quando foi lá aquela história de Sodoma, estão falando, não, era porque o pecado deles era de prostituição, promiscuidade, imoralidade, de todos os tipos. Sim, mas aqui quando nós olhamos para Ezequiel, ele mostra de uma maneira diferente, que o pecado que Sodoma vivia não era de prostituição, e nem de imoralidades sexuais, não era, de promiscuidade, não era. O pecado de Sodoma, sabe o que era? Era soberba, fartura de pão, e nada de ação para ajudar quem precisava, nem os pobres e nem os necessitados. Talvez, eu não estou querendo dizer que lá não tinha pecado de prostituição e muito menos de imoralidade, de maneira nenhuma lá tinha, mas isso não foi a raiz. Na verdade, isso é uma consequência, talvez a gente pode pensar assim, isso é uma consequência, porque quando o egoísmo entra num tipo de governo, a promiscuidade, o pecado, a imoralidade também entra, mas ele está dizendo que a porta do pecado que havia ali em Sodoma, não era esse que a gente é acostumado a ouvir, mas era o quê? Fartura de pão, e o povo era moroso, preguiçoso, lento, não tinha ação, na hora que precisava de ajudar os pobres e os necessitados. Sabe, o pecado talvez maior nosso não seja esses, tão grandes assim, mas seja talvez esse simples pecado, que nós não temos vivido dias melhores, ou tem vivido a tanta destruição. Por quê? Porque o egoísmo é assim. O egoísmo, ele ataca até de um relacionamento de amizade, até de um nível de povos, de um estado, de um governo. Sabe, não existe relacionamento quando não há entrega, quando não há doação. A amizade onde que só um doa, isso não é amizade. Não é amizade, não é relacionamento. Isso está direcionado a uma destruição. Se nós não entendermos que a doação, que a entrega, ela é necessária, nós vamos começar a viver um caos. E muitas das vezes a gente tem aquela velha desculpa, mas eu não tenho muito, eu sou tão pobre. Ô pastora, se só soubesse minha situação lá em casa, é tão difícil. É tão difícil as coisas. Só que deixa eu te dizer algo. Generosidade não é você dar o que você não tem. Generosidade é você dar o que você tem. O que você tem. É fantástico na Bíblia, porque ninguém nunca deu algo que não tinha. Todas as vezes a grandiosidade da entrega, a grandiosidade da doação, a grandiosidade, sabe, de fazer algo, não é entregar algo que você não tem, que você não possa, mas é entregar aquilo que você já tem. Sabe, quando a gente vê aquela viúva entregando lá, ou ela entregou a oferta nos pés lá de Jesus, Jesus olhou, viu, estava olhando, Jesus parecia que estava conferindo todas as ofertas, ele confere, ela tinha dado a menor oferta em número, em valor, em espécie, mas ele diz que ela tinha ofertado mais do que todo mundo. Por quê? Porque Jesus nunca esteve ligado ao que você oferta, mas o que você ainda tem lá na sua casa, e ela não tinha mais nada, porque ela tinha entregado tudo. Então não acha que sua oferta é muito porque você traz muito. Jesus não olha simplesmente por esse número que você traz, mas Ele olha o que você ainda tem para entregar, porque generosidade é isso, é minha capacidade de entregar, de doar aquilo que eu tenho. Ah, mas eu sou pobre. Não. Diga para a irmã que está do seu lado, todo pobre tem algo para dar. Todo pobre tem algo para dar. Como assim tem? Lembra da história lá da viúva? Eu não tenho nada, porque essa é a síndrome. Eu não tenho nada.
a não ser o quê? Um pouco de farinha e azeite. Era pouco, mas ela tinha. Você talvez tem pouco, mas você tem. E deixa eu te falar uma coisa melhor ainda. O seu pouco para alguma pessoa na face da terra é muito. É muito. Tem gente que olha e fala assim, a pastora é rica. Depende no olhar de quem. Mas talvez alguém possa olhar para mim e falar assim, oh meu Deus, a pastora precisa de ajuda. Tão simples, tão humilde. Vamos ajudar ela. Porque a vida é assim, você é sempre rico a alguém e pobre a outra pessoa. Às vezes alguma que eu sou rica, mas diante de outros olhos eu falo, ixi, precisa de fazer a vaquinha, vai ajudar ela. Sabe? Então a gente tem algo para dar, a gente sempre tem algo para entregar. Jesus não te pede aquilo que você não tem. E eu vou usar ainda dizer mais isso. Ele não pede algo que antes ele não tenha te dado. Não é só que você tem, é porque ele mesmo te deu. Sabe, até a oferta que a gente entrega aqui, a gente tem que ter plena consciência que nós podemos entregar essa oferta hoje aqui, porque ele nos deu para entregar. Sabe quando o filho, o pai, a gente está aqui na igreja, a criança vem, mãe, me dá a oferta. E a gente entrega. E a gente fica satisfeito. E às vezes eles acham que eles estão entregando e aquela oferta é nossa. Até a oferta que nós entregamos, ela vem de Deus. A generosidade fala. Olha para a irmã que está do seu lado, novamente diga para ela, fala assim, a generosidade fala. E ela ecoa na eternidade. Para a irmã que está do outro lado, fala, a generosidade fala. E a sua fala ecoa na eternidade. Depois, um dia que a gente tiver assim, tempo e podemos falar sobre isso, é tão interessante que eu estava estudando sobre... isso já vem antes. A gente vem estudando sobre propósito, e aí eu já mergulhei no discipulado, acho que eu já falei aqui também, sobre eternidade. Menina, eu estou nesse negócio de eternidade. E aí eu ouvindo, e aí tal, e eu fui pesquisar e procurar alguma coisa que a Bíblia fala de coisas que são para a eternidade. Sabe, eu estou encontrando, não sei se encontrei todas as coisas, mas eu encontrei duas coisas, né? Que uma é a oração, depois a gente vai falar sobre isso, a oração, gente, é muito legal. E é verdade, porque o som da nossa voz, ele não se perde. Vocês acreditam nisso? Cientificamente não se perde, ele vai ecoando. Isso comprovado fisicamente, né? Cientificamente não se perde. E a outra coisa que eu fiquei assim, e o Senhor vem falando comigo, que também ecoa na eternidade, é a nossa oferta. Por quê? Porque eu aprendi de uns dias para cá, igual eu falei para você, estudando sobre propósito, a minha vida só tem valor naquilo que realmente repercute a eternidade. Gente, eu acho que é o salmista Davi que ele fala isso. Senhor, faz-me perceber quais dias da minha vida são, para me contar eles, para que eu perceba que minha vida é muito passageira. E é verdade. Gente do céu, um dia eu era criança, aí já está, já estou daqui. Ao jeito, o tempo passa muito rápido. E a vida é muito passageira. E eu peço para o Senhor, Senhor, e eu gosto muito de viver. Então, aqui a minha vida seja para a eternidade. Então, quando você tem noção da eternidade, você não se prende aqui. Por isso que morrer ou viver é uma coisa... Meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. Por quê? Porque isso aqui vai realmente passar. Sabe, isso vai passar. E sofre quem fica. Não é quem vai. Não é quem vai. Então, quando a gente olha para a eternidade, a gente valoriza a coisa da eternidade, nós vamos descobrir que a oferta, ela ecoa na eternidade. No livro de Hebreus 4:11 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, e mesmo depois de morto, ainda fala. Vocês têm noção que a oferta de Abel, depois de não sei quantos anos que isso tem, porque isso foi lá no início da história da humanidade, até hoje a oferta de Abel ecoa. A outra palavra é que o sangue, até o sangue dele, por conta da oferta, há um clamor na terra. Outra vez, isso a gente está lá
no Antigo, né? No Primeiro Testamento. Mas aí Jesus vem e confirma de novo. Marcos 14, versículo 9, diz assim: Jesus disse sobre a mulher de Betânia: é realmente como vos digo, onde quer que o evangelho seja pregado do mundo inteiro, este gesto será sempre lembrado e elogiado. Aquela mulher que derrama lá, prepara o corpo de Jesus com aquele cheiro maravilhoso, e eles, não faz isso, porque a gente poderia dar, né, para os pobres. Não, os pobres você sempre tem, né? Deixa ela fazer a minha essa adoração, deixa ela me entregar isso, porque esse gesto, essa ação que ela fez, será lembrado por todo mundo e será sempre também elogiado onde o evangelho for pregado. Essa história já tem quanto tempo? E nós estamos aqui reconhecendo e mais uma vez elogiando aquela entrega. Então, se tem algo que ecoa para a eternidade, sua oração, sim, mas a sua oferta, ela dá voz, mesmo que você chegue a morrer, mesmo que você chegue a ter que ir embora dessa terra, a sua oferta vai repercutir. Existe uma passagem que eu não lembro muito bem, a referência que fala sobre o compromisso que Deus fez com Abraão. E que quando as gerações dele futuras estavam, o Senhor não fala que era por conta de Isaac, nem ficava por conta de Jacó, não era por conta disso. Mas ele se refere a Abraão pela oferta, pela entrega de Abraão, o Senhor honra. Sabe, eu quero entregar ao Senhor uma oferta, eu quero entregar ao Senhor algo da minha vida, que mesmo que eu não esteja aqui na terra, os meus filhos, netos, minhas gerações futuras vão ser beneficiados, porque aquela ação minha vai ecoar por toda a eternidade. Sabe, uma entrega, uma oferta, simples assim, uma oferta. O Senhor vai lembrar, mesmo que talvez em algum momento não seja tão favorável, mesmo que no momento não seja tão assim claro, mesmo que no momento não seja tão pontual, mas que na eternidade o Senhor se lembre da minha oferta. Por quê? Porque ela vai ainda continuar a repercutir, a sua oferta vai falar. Amém? Amém? Deus não nos dá dinheiro, Ele abençoa propósito. Você consegue falar isso para a irmã que está do seu lado? Deus não dá dinheiro, Ele abençoa propósito. Repita assim comigo: Deus não me dá dinheiro, Ele abençoa propósito. O segredo para ficar rico, o segredo para ter dinheiro, não é pedir Deus dinheiro, é apresentar para Deus um propósito. Um propósito. Nós servimos um Deus que é dono de todas as coisas. Todas. E às vezes a gente fica padecendo e pedindo umas coisas tão assim, tão simples como casa. Senhor, eu quero tanto minha casa própria. Senhor, eu quero tanto um carro. Senhor, eu quero tanto viagem. Senhor, eu quero tanto trocar minha geladeira. Senhor, eu quero fazer tanto curso. Senhor, eu quero... E aí a gente fica assim, eu sei que a gente tem que ter essas vontades, é normal. Mas você já parou para pensar o quanto isso é pequeno, para talvez não dizer medíocre, diante de Deus? Nós temos um Deus que é dono de tudo. Fala que a terra está na palma das suas mãos. Na palma das mãos dele. Nós servimos a Ele. Nós que servimos. Qual que é o problema dele te dar um pedaço de terra? Ele pode te dar. Ele pode te dar, Ele vai te dar, não tem problema. Eu já contei meu testemunho daqui da minha mesa. Ele pode dar, então não tenho que ficar pedindo para Ele coisas materiais. Eu preciso apresentar para Deus os meus propósitos, os meus projetos. Senhor, eu penso em fazer tal coisa, eu desejo fazer assim. Apresente os seus projetos, seus propósitos para Deus. É igual alguém aproximar de um empresário porque ele está ganhando dinheiro e você acha que porque ele é empresário, ele tem muito dinheiro, ele vai te dar dinheiro. Ele tem uma empresa, não é uma ação social. É para entrar recurso. Vou ficar próximo desse empresário porque ele vai me dar... Ele não vai te dar dinheiro.
Porque empresários não é para dar dinheiro. Ele gosta de ouvir projetos. Ele gosta de ouvir propósitos. Ele não tem medo de te financiar. Se você tiver um propósito, se você tiver um projeto. Não fica pedindo dinheiro. Eu vou pedir dinheiro porque fulano... Não vou pedir dinheiro. Eu vou apresentar um projeto, eu vou apresentar um propósito. Agora, se um empresário pensa assim, imagina um Deus que tem um interesse maior ainda, porque esse empresário tem interesse em dinheiro. Deixa eu te falar, Deus tem interesse em pessoas. Você quer um negócio para que Deus te abençoe? Fale com Ele sobre pessoas, sobre gente. Fala para Ele, fala: Senhor, eu quero abrir a minha empresa. Eu quero abrir o meu negócio. É tão simples, é tão pequeno e eu nem tenho muito dinheiro, mas tem um pouco aqui, eu vou começar com o que tem. Mas eu quero ser um abençoador de famílias. Eu quero dar emprego para pessoas. E eu quero poder reunir essas pessoas e falar do teu amor. Às vezes, Senhor, eu vou beneficiar os irmãos da igreja. Com as melhores oportunidades, o melhor. Eu vou abençoar os irmãos da igreja, porque isso é bíblico. Que você abençoe primeiro os irmãos. Mas, Senhor, eu também quero ter um público que não te conhece. Como eu sou o chefe, eu quero falar do teu amor. Eu quero orar. Senhor, me abençoa, porque eu quero ser o maior financiador da minha igreja. Eu quero ser o maior financiador de uma ação social. Eu quero ser o maior investidor. Só que sabe o que acontece? Você é tão egoísta que você não consegue prometer uma coisa que você ainda nem tem. Ixi, eu vou dar isso tudo. Por isso que você não tem. Todas as pessoas que foram grandes na Bíblia, todas elas receberam recursos e favores de Deus de todas as maneiras. E todas elas no final tinham um propósito, que era abençoar pessoas. Tem uma referência em Tiago, acho que é Tiago isso, Tiago 4,3 diz assim: e quando pedem, não recebe, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Sabe por que você faz oração e pede, e Deus não te responde, você não recebe? Porque você pede mal. Porque eu não sei pedir? Não. Não é questão simplesmente que você não sabe pedir. Você não tem o propósito de por que usar. Você não tem o propósito do porquê de ter aquilo. Quando nós olhamos para Esther, talvez ela nem pediu, mas ela foi colocada na posição de rainha. Alguém que não era nada. Era até órfão. A nacionalidade dela, também não era muito boa, era desprezível para o lugar onde ela estava. O Senhor coloca ela na posição de rainha diante do rei. E aí, na hora que é a hora do vamos ver, ela dá aquela tremidinha, aquele medo, mas ela cumpre o propósito. Ela diz: tudo bem, já que foi lembrada por Mardoqueu, lembrada do seu propósito. Ele disse: olha, deixa eu te lembrar, você está nessa posição para que você seja instrumento de Deus, para que você seja utilizada por Deus. E se você não fizer isso, não se preocupe, Deus vai levantar outra pessoa. Vai levantar outra pessoa que cumpre o propósito ali com o povo de Deus. E você e sua família também não será poupada. Ela: não, tudo bem então eu vou. Coloca todo mundo em jejum, coloca todo mundo em oração. Porque ela entendeu que o reinado dela, o poder que agora ela tinha, as mordomias que ela tinha, não era simplesmente para ela virar uma rainha, mas ela tinha o propósito de defender o povo. Repita assim comigo: o povo. Quando nós olhamos para José, é linda a história de José. E aí no final de toda aquela luta, aquela buta, ele se torna o quê? Um governador. Ele se torna um governador. E aí quando está naquela situação com os irmãos, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: não precisa ficar apavorado, não se preocupe. O Senhor me colocou aqui para que hoje eu fosse provisão para toda a minha família e para todo esse povo. Deixa eu te falar, Deus vai te colocar em posições grandes. Vai, pode aplaudir. Não, gente, então vamos aplaudir direito. Os irmãos esqueceram como aplaude ao Senhor, assim, e Deus lá em cima. Não esquece não, gente, é lá em cima que a gente aplaude a Deus.
Porque Deus vai pôr vocês por, sabe, liderança. Deus vai te dar a autonomia de você falar no ouvido de quem tem o poder de decidir. Às vezes eu fico pensando, falo, Senhor, eu não preciso ser alguém, talvez assim, sabe, que seja o que manda e desmanda, mas com a minha instrução, com aquilo que o Senhor me deu, me permita sussurrar no ouvido de quem pode. Sabe, eu falo para as meninas várias vezes, falo, deixa eu te falar, vou fazer minha outra faculdade, e dessa vez será tudo muito diferente, porque eu já falei para elas, eu não vou para lá, não de maneira egoísta, nem arrogante, mas eu não vou para lá para aprender, entre aspas. Eu só preciso talvez de um título, porque eu quero que as pessoas me ouçam, eu já sei o que eu vou falar, eu já sei a mensagem que eu vou levar, eu já sei. Às vezes você precisa só de um nome. Eu não preciso de mensagem, a minha mensagem é Jesus, a minha mensagem é o Evangelho, e esse curso, esse nome é simplesmente para me dar autorização de falar aquilo que eu sei, aquilo que Deus já me falou, sabe, então, que a gente tem o privilégio de sussurrar. Deus vai nos dar esse privilégio quando Ele olhar para o nosso coração e ver que a gente está intencionalmente disposto a ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Sabe, foi isso que aconteceu com José. Deus já tinha visto que José tinha um coração de ajudar pessoas. Você quer ver um empresário, alguém bem sucedido, feliz, com sucesso nos seus negócios? É alguém que está disposto a ajudar pessoas, tem um coração generoso. Deixa eu te falar, se o seu negócio ainda não foi para frente como você gostaria, é porque você ainda tem o seu coração muito mesquinho, muito medíocre. Comece a doar, a entregar mais. Outro exemplo que eu coloquei aqui é Salomão. Salomão poderia ter pedido para Deus todas as coisas. E eu fico pensando, o que eu pediria no lugar de Salomão? Sem copiar ele, lógico. Sem copiar a sabedoria. O que eu poderia pedir? O que eu poderia pedir? O que você poderia pedir para o Senhor? E ele diz assim, eu peço, para Deus o que? Sabedoria. Para quê? Para mim ter muito dinheiro, para mim ter muitas riquezas, para me mandar no povo, ter poder, para me ser amado, para me ser querido. Não, ele disse, eu quero sabedoria. Para o quê? Vamos lá, gente, para quê? Liderar o povo, governar o povo. E aí diz que o Senhor então lhe deu muito mais, porque ele poderia ter pedido tudo, e o que ele pedisse Deus entregaria. Então, vendo o tamanho da generosidade dele, de pensar no povo, de pensar em outra pessoa, o Senhor o abençoou com riquezas e honra. Sabe, se você entender que o seu propósito está ligado a pessoas, Deus vai te abençoar. Mas você não ganha tudo que pede, porque você pede mal, porque você pede a fim dos seus próprios deleites, dos seus próprios prazeres. Você quer uma casa linda e maravilhosa? Promete para Deus o que será nessa casa. Fala assim, eu quero uma casa bem grande, porque a minha casa será a casa do discipulado. O churrasco vai ser na minha casa, o discipulado vai ser na minha casa, os eventos de casais bonitinhos vai ser a minha casa. A minha casa não vai saber se é minha casa ou um salão de festa, porque vai ser o lugar onde das melhores reuniões. Senhor, me dá os melhores jogos de jantar e mesa. Por quê? Porque a minha casa será o lugar onde receber moças, para me receber mulheres, de discipliná-las, sabe, orientar. Senhor, me dê uma casa enorme com vários quartos. Por quê? Porque todas as vezes que chegar alguém visitante na igreja, que seja do pobre e do mais rico, o lugar de habitação deles, de estadia, vai ser na minha casa. Senhor, eu quero uma área maravilhosa. Para que você quer essa área maravilhosa? Para uma célula. Eu quero uma célula na minha casa. Na minha casa, então pronto. O Senhor abençoa. Você precisa de carro para quê? Você precisa de carro para quê? Deixa eu te falar, se você é uma líder de célula, que você tem muitos discípulos, e vocês andam muito de a pé, vocês ainda estão, ou num carro muito apertado, deixa eu te falar, os olhos do Senhor já estão sobre você, para te entregar um carro. Porque a palavra do Senhor fala que aquele que é fiel no pouco, Deus também coloca ele sobre o muito. Ele vai te abençoar. Líder de célula que busca discípulo de P2, Deus vai te entregar, Deus vai te entregar.
sabe? E o melhor de tudo, se o seu carro ainda não é o suficiente, não preocupa não. Deus vai te entregar discípulas, todas elas com carro. Oh, meu Deus do céu, você não está entendendo a alegria de você ter um carro e ter discípulo que tem carro. Você fala, oh, você busca ciclano, busca ciclano, sabe? E resolve a vida. Mas não, você não tem coragem de passar na casa de uma alma viva para vir para a igreja, uma alma morta para viver aqui com a gente. Não tem coragem. Carro para quê? Se o seu propósito estiver em pessoas, Deus vai te abençoar, porque Deus não nos dá dinheiro, Ele abençoa propósito. A generosidade, ela é a expressão do amor de Deus. Você pode dizer isso para a irmã que está do seu lado? A generosidade é a expressão do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, que Ele deu. O versículo central da Bíblia é baseado em amor e doação. Amor e entrega. Não tem nada mais forte na Bíblia do que o amor de Deus Pai entregando o seu Filho. O que é mais forte na Bíblia? A entrega de um pai entregando o seu filho, doando, entregando. Sabe, se tem um povo que precisa aprender o que é entrega e doação, somos nós. Porque nós experimentamos isso assim, ó. Nós experimentamos isso de olho, sabe, nu, de vista assim clara, o amor de Deus, a entrega. Se tinha um povo que tinha que ser os últimos a ser egoístas, deveria ser nós. Porque nós somos o primeiro alvo. E nós já conhecemos o alvo desse amor, que foi doação, foi entrega. Sabe, nós só estamos aqui essa noite porque alguém nos amou e decidiu dar algo para nós. Por que não entregar algo para alguém se primeiramente Ele já nos entregou a vida do seu próprio Filho? Que tipo de evangelho a gente está vivendo? Que é um evangelho tão egoísta. Sabe, que tudo pensa em mim. O que eu vou ganhar com isso? Não, eu não preciso ganhar mais nada, você não precisa ganhar mais nada. O que tinha de mais valioso nessa vida já foi entregue a nós, que é a vida de um cordeiro puro, sem defeitos, sabe, como sacrifício pelos nossos pecados. Por que ser egoísta? Por que não entregar? Por que não doar? Generosidade não é simplesmente uma entrega de oferta no altar, de você vir aqui na frente e entregar a sua oferta. Generosidade é um estilo de vida. É um estilo de vida. Ah, porque eu vou entregar hoje. Você pode sim entregar, mas é muito mais que isso. Sabe, é um absurdo nós passarmos em datas especiais, como a Patrícia falou aqui, de pessoas que a gente diz que ama e não entregar nada. Sabe, nem todas as vezes que a gente dá algo para alguém significa que a gente ama ela. Grave isso. Nem todas as vezes que você recebe alguma coisa de alguém significa que ela te ama. Não, porque a gente dá para todo mundo. Que precisar a gente dá, não precisa amar. Mas você dizer que ama alguém e não dá nada, se dizer que ama e não dá nada, não existe isso. Porque o próprio Deus disse e provou. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele não precisava de ter provado. Se Deus falasse que nos amava já era o suficiente, mas Ele amou e Ele entregou. Sabe por quê? Porque amar como Deus ensina é uma entrega. Diferente daquilo que o mundo ensina, que amar é o que eu recebo, porque eu amo tal pessoa, então você fica na expectativa do que ela pode te dar. A pessoa falece, eu chego morrendo ali no caixão, a pessoa fala assim, olha, eu amava tanto fulano, como eu vou viver sem ela? Egoísta, você não amava? Você está preocupado em você, como você vai viver sem ela? Sendo que Deus amou, sem se preocupar, sem dar importância de como Ele viveria sem o Filho dele. Você está entendendo? É diferente isso.
Porque o mundo te ensina isso. Como você ama alguém, você quer muito ela para você. Mas Jesus amou, que Ele entregou, é diferente. Eu amo, eu não quero as pessoas para mim. Tem um autor, que eu não lembro dele, que ele fala assim: amo e deixo tudo que amo livre. Se voltar é porque é meu, se não voltar é porque eu nunca tive. Sabe? Não é da Bíblia não, tá, gente? Não é da Bíblia não. Mas faz uma verdade. Amo. E por isso dou, por isso eu entrego. Como que a gente pode passar um dia das mães sem entregar algo para nossa mãe? Logo para a mãe, gente. Tem que dar presente, dia das mães tem que dar presente sim. Dia dos pais tem que dar presente sim. Aniversário tem que dar presente sim, gente. Quem ama dá, quem ama entrega algo. Como que você pode dizer que você ama a sua discipuladora e que ela é a pessoa da sua vida e até hoje você não deu um presente significativo? Não estou jogando indireta, embora seja uma discipuladora, porque eu sou bem suprida nos meus presentes. Quem me acompanha sabe disso. Mas eu acho um absurdo quando eu vejo outras líderes, sabe, que a discípula fala: eu amo a minha líder. Quantos anos vocês caminham junto? Ah, tem 5, 7, 8 anos. E você nunca deu um presente. É muito egoísmo. Do mesmo jeito eu refiro a nós discipuladoras. Como eu posso dizer que essa discípula está junto comigo, que eu a amo, que ela é parceira comigo, se no dia do aniversário dela você não liga para dar parabéns e você nunca deu um presente para ela? Nunca. Nunca deu um presente. É recíproco, irmãos. Eu sei que às vezes você ficou pensando que eu ia falar só do discipulador, e não é. A gente, como líder também, a gente presenteia os nossos discípulos. A gente entrega algo para eles. Como você dizer que ama uma amiga, que você tem uma amiga que você preza muito, alguém que... e você não entrega nada para ela, você não doa nada para ela? Tenho aprendido isso. As pessoas que são inspiração na minha vida, eu preciso aprender a entregar algo para elas. Nem que eu comece a princípio dizendo por uma palavra. Mando mensagem. Vão me responder? Eu não sei, mas eu preciso deixar claro, registrado. Vai que um dia abre e veja ali que aquela palavra foi tudo para mim, que aquela frase foi tudo para mim, que aquele testemunho foi tudo para mim. Eu preciso. E na verdade a gente precisa melhorar mais ainda, porque é dinheiro. É dinheiro, a gente precisa aprender, gostei, eu vou selar para a eternidade essa palavra. Eu já falei isso para os irmãos. Todas as vezes quando o Senhor me chama a atenção por uma palavra, nem sempre eu choro. A palavra falou muito comigo, por isso que eu chorei muito. Não é. Às vezes eu choro e às vezes meu coração palpita, mas não é por conta porque, a palavra, não é. Porque naquele momento Deus fala comigo: então tira a sua melhor oferta. Tira tudo que você tem. Pega tudo que você tem. Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso, que eu estava aqui na igreja e aí recebemos uma palavra e naquele momento o Senhor falou assim: pega tudo que você tem. E aí eu fui até no local, aqui mesmo, com o discípulo, e me disse: vamos lá comigo. Peguei no meu recurso ali, todo o meu dinheiro. E ele falou assim: pastora, mas você vai limpar isso? Eu falei: vou limpar. O que você vai fazer? Eu falei: vou ofertar. E na hora que eu virei as costas, Deus falou assim: as moedas também. Porque Deus sabia que com aquelas moedas eu conseguiria me ajeitar. Eu virei para ele e falei: Peixoto, as moedas também. As moedas também? As moedas também. Para colocar tudo na sacola, que eu vou apertar na sacola, porque não dá para chegar aqui a mão. Joguei a sacola. Chorei, nem uma lágrima. Porque eu não via motivo de chorar. Eu estava desesperada. Mas eu sabia que o Senhor tinha falado comigo. E eu precisava selar aquela noite com aquela oferta. Precisava. Chorei. Não, pelo contrário. Fiquei sentada, quietinha. Terminei de entregar a oferta e sentei como se eu estivesse emburrada. E pedindo ao Senhor: Senhor, me faça encontrar a alegria do que eu fiz. Alegria, eu preciso encontrar alegria. Porque agora eu só vi um desespero da ação que eu fiz. Sabe? Então a gente precisa aprender que a generosidade, ela não pede para nós algo que a gente não tem, algo que eu não possa dar. Porque primeiramente já foi nos entregue algo. Podemos dar algo sem amar, mas não podemos dizer que ama sem dar algo. Não é simplesmente sobre uma oferta na igreja, mas é um estilo de vida. Estilo de vida. Às vezes você tem tantos sapatos e você tem uma irmã do lado, que você sabe que ela está repetindo o sapato já tem tempo. Qual que é o problema de você pegar e... Existem coisas que a gente pode até vender, mas normalmente a gente precisa aprender a dar.
Sabe por quê? Porque de graça eu recebi. De graça eu recebi. E de graça também eu dou. De graça também eu dou. Eu estava falando hoje com minha mãe, falei, mãe, eu recebo muito elogio pelas roupas que eu visto, pela maneira como tenho vestido, principalmente agora que a gente dá uma emagrecida, vai ficando melhor. Mas vocês, acreditem ou não, pode contar as vezes que eu vou a uma loja comprar roupa. Porque eu sei usar tudo que eu estou usando, que eu vou falando e falando assim, isso aqui não é meu. Isso que eu ganhei, isso que eu ganhei, foi um discípulo, eu ganhei. Sabe, o Senhor é muito bondoso conosco. O Senhor não tem problema de te dar tudo que você precisa e até mais. Eu gosto da referência de Salomão. Salomão era tão generoso que um dia a palavra fala que a rainha de Sabá chegou lá, tinha ouvido falar, parece que do reinado dele, e aí quando ela chegou lá para ver como que era o reinado dele, ela disse que ficou deslumbrada. É muito lindo mesmo, maravilhoso, tudo é chique aqui, o seu servo, tudo é muito bom. E ela falou assim, não é conversa, é mais do que o povo falava. Ela disse mais ou menos assim. E aí quando ela pega, e ela fica tão assim feliz, que ela disse que ela pega parte da sua fortuna e ela entrega para Salomão. Ela entrega para Salomão. E aí ele recebe tudo e fala algumas coisas que ele faz ali com aquela oferta. Só que logo depois, nos versículos abaixo, diz que Salomão, então, recebendo toda aquela riqueza, ele devolve uma oferta, ou ele entrega para ela algo tão maior, que ele deu do valor que ela tinha entregado, deu a mais do que ela tinha pedido, a mais do que ela tinha pensado, ao ponto que nunca mais ninguém se desafiasse a entregar uma oferta maior do que ele. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque isso é generosidade. Você não precisa competir com sua irmã, quem tem mais recursos é quem pode fazer mais coisas. Mas Salomão queria ser o cara da generosidade. Imagina eu poder falar algo, é o seguinte: nessa igreja não se tem maior investidor do que fulano. Porque se alguém fizer uma oferta maior, ele vem e muda, porque o nome da generosidade é dele. Foi isso que aconteceu. Salomão entendia que a generosidade, ela ecoa na eternidade. A nossa oferta, ela ecoa na eternidade. Sabe, nós precisamos aprender a entregar, não só no altar, mas para quem a gente ama, do lado. Sabe, a gente começou a fazer umas cesta básica e ofertando, e fazendo o que a gente pode. Não é muita coisa. E é tão engraçado você ver a mudança de quem entrega. A Andressa chegou em mim, né, estava assim, e ela chegou em mim depois da entrega da cesta, ela é bem calada, eu acho que ela quase não falou nada, né, na hora das entregas. Mas o quanto que ela se sentiu bem. Porque quando você entrega algo para alguém, isso que você entrega nunca te faz falta. Faz um teste. Se você é alguém generoso, você sabe disso. Às vezes você tem uma pessoa que está do seu lado, que está passando uma situação financeira difícil e você se compadece. Naquela hora Deus fala assim, pega aqueles R$50 na sua bolsa, dá para ela. Pega aqueles R$100 e dá para ele, dá para ela, dá para ela. Coloca na mão dela e fala, pega. E é engraçado, porque você vai ver que aqueles 50, aqueles R$100, aqueles R$200, aquele dinheiro que você entregou, não te faz falta. Não te faz... Parece mentira, mas não é. Não te faz falta. Não te faz falta. Parece que você realmente ia fazer alguma coisa desnecessária, porque parecia que não tinha rumo. Não faz falta. E quando nós doamos, nós entregamos algo para alguém. É muito mais do que uma pessoa que fica feliz. A palavra do Senhor fala que Jó foi abençoado e teve a sua benção, acho que foi dobrada? Multiplicada. Quantas vezes? Só dobrada, né? Diz que ele teve a benção dele dobrada. Sabe por quê? Enquanto ele orava, ele abençoava as pessoas.
Às vezes eu falo assim, gente, vamos fazer uma vaquinha, vai fazer não sei o quê. E eles me querem tirar a gente que é pastor da contribuição. Falo, não, eu vou. Principalmente existem coisas, tem coisas que eu deixo eles honrar, sim. Tem coisas que a gente pode deixar de discípulo honrar. Mas existem coisas que eu falo assim, eu quero participar. Não, pastor, eu não preciso. Você não está entendendo. Eu preciso participar, sabe por quê? Porque não é questão de que a pessoa precisa. É porque eu preciso desatar a minha bênção. E quando ela não recebe, ela segura. Por isso que às vezes a gente tem mania de falar assim, pega. Não, pastor, não precisa. Pega porque você precisa desatar a minha bênção. Eu preciso fazer parte disso. Sabe, que seja um discípulo para ir para o resgate. Que seja um discípulo para ir para o encontro. Não, pastor, não precisa não. Precisa sim, sabe por quê? Porque eu quero ter parte nessa mudança. Eu quero ter parte nessa transformação, você não está entendendo? Para você é só alguém que está levando para o resgate. Para mim pode ser um futuro pastor. Possivelmente ele pode ser alguém que no futuro vai me beneficiar muito. Eu vou precisar muito dele, eu preciso semear, eu preciso entregar. Por isso que eu faço questão. Aí vai levar alguém para o resgate, eu ajudo, eu falo para você, não deixa ninguém sem ir. Eu não tenho todo o dinheiro, eu falo para ela, eu não tenho todo o dinheiro, mas eu preciso contribuir uma parte, eu preciso fazer parte desse milagre. Porque eu sei que na hora que a bênção vai vir, ela vai atingir aquele que agiu de generosidade. E eu quero estar dentro disso. Eu tenho discípulos que elas falam mesmo, quando falam assim, chama para uma oferta, elas presente. Presente, por quê? Porque só nós sabemos, só nós podemos testificar, testemunhar de que é um povo que não tinha nada e o Senhor tem nos abençoado com riquezas, com honras e possibilidade de nós irmos em lugares altos. O Senhor quer te abençoar nessa noite. Se você estiver disponível para ser primeiramente um abençoador. Minha mãe disse uma frase, o Senhor entrega coisas na mão dela, porque Ele sabe que entregando na mão dela não fica só para ela, ela sempre dá um jeito de abençoar alguém. O Senhor vai te entregar algo nessa noite, porque Ele sabe que se entregar para você não vai parar em você, você vai logo dar um jeito de compartilhar. Se coloque de pé. O Senhor quer te convencer. O Espírito Santo quer te convencer nessa noite. Eu sei que quando a gente fala de emoções tóxicas, a expectativa que a gente tem é de sermos sempre curadas. E realmente as nossas redes, cada rede tem sido uma cura. Mas é muito mais do que isso. Falar sobre egoísmo é falar sobre libertação. Essa noite o Senhor quer te libertar de uma mente egoísta. De você parar de pensar nos seus problemas. As pessoas mais problemáticas na vida não são aquelas que têm muito problema. Mas são aquelas pessoas que focam só no seu problema. E não ajudam os outros. Não significa que eu não tenho problema. Mas significa que eu decidi ignorar eles um pouco e cuidar dos outros, sabe? Cuidar da vida dos outros. Se você é alguém que olha para a sua vida e você fala assim, meu Deus do céu, você não está entendendo. O tanto de coisa que eu tenho para resolver, pastora, você não está entendendo. É tanto problema, é marido, é os meus filhos, é do trabalho, parente, amigo, vizinho, geração, célula, pastora, é muito problema que eu tenho para resolver. Sabe por quê? Que você está nesse ciclo de problemas, porque você não entendeu que a dinâmica da vida não consiste só em você. Cuida de alguém. Mas como? Eu tenho que cuidar de mim primeiro. Eu tenho que cuidar de mim primeiro. Não, gente do céu. Como que vocês dão conta? Como que a gente dá conta? Como que você passou a dar conta de cuidar de tanta gente desse jeito? Sabe, eu vi tanto problema. Eu já tenho tanto problema que eu não consigo resolver o meu. Deixa eu te falar. Pois os meus eu tenho bem segurança que já está praticamente tudo resolvido. Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado com eles, mas eu só estou preocupado com um dos outros. Já ouviu aquela história que quando você preocupa com o problema dos outros, Deus cuida do seu lá em casa?
Isso é vida para mim, isso é vida para quem é pastor, isso é vida para quem é líder. Sabe por que a gente está tão assim bem? Não é porque a gente não tem problema não, é porque a gente entendeu que a dinâmica da vida não morre em mim, não é sobre mim. Porque às vezes a gente tem sensação, e o evangelho hoje, muito evangelho é desse jeito, é todas as coisas cooperando, sabe, em torno de mim, para mim. Porque Jesus te ama, sim, Ele te ama. E porque Ele quer muito te agradar, Ele quer muito te entregar como filho, Ele quer te... Sim, eu posso falar isso e é uma verdade, mas deixa eu te falar, o evangelho não gira em torno da gente, é a gente que gira em torno de Jesus. Porque às vezes a gente acha que Jesus vai fazer tudo para mim, porque Jesus... Não, às vezes Ele vai fazer, às vezes o Espírito Santo vai fazer, às vezes Deus vai dar, mas às vezes Ele não vai dar. E qual que é o problema? Nenhum, porque o mundo não gira em torno de mim. Existem outras pessoas que precisam também de outras coisas. Sabe, mas a gente fica, mas por que Deus não me dá? Por que Deus me dá? Deus não me dá. Por que você não resolve dar para alguém? Entregar para alguém?